Era uma manhã comum, daquelas que ninguém imagina que pode mudar uma vida para sempre. Marcos acordou cedo, como de costume, para preparar o café da manhã enquanto Marta ainda dormia e as crianças, Miguel e Beatriz, se preparavam para a escola. A casa simples, mas cheia de vida, era o coração daquela família. Risos ecoavam pelo pequeno quintal, onde os irmãos corriam e brincavam enquanto o sol se erguia no horizonte, espalhando sua luz dourada sobre tudo. O amor que unia aquela família era palpável, algo que nenhum de seus membros poderia imaginar ser ameaçado. Pelo menos, não naquele dia. Mas o céu, que há poucas horas estava azul, começou a se transformar. Nuvens negras surgiram de repente, espessas e ameaçadoras, como um prenúncio do caos que estava prestes a acontecer. O som distante de trovões começou a reverberar, e em pouco tempo, as primeiras gotas de chuva começaram a cair. O que parecia apenas mais uma tempestade de verão logo se revelou um monstro incontrolável. A chuva aumentou de intensidade, violenta e incessante, como se o céu estivesse desabando sobre eles. Marcos correu para dentro de casa, preocupado, enquanto a água já começava a acumular nos arredores. Ele pediu que Marta preparasse as crianças para saírem dali o mais rápido possível, mas o que nenhum deles sabia era que a enchente avançava com uma velocidade assustadora. A água começou a invadir a casa, subindo rapidamente. Em questão de minutos, tudo o que eles conheciam e amavam estava submerso. O desespero tomou conta de Marcos. Ele pegou Beatriz nos braços e pediu que Marta segurasse firme em Miguel enquanto tentavam atravessar a correnteza que já tomava as ruas. A força da água, porém, era implacável. Cada passo parecia uma batalha. Marta gritava o nome de Marcos, os olhos arregalados de medo enquanto sentia Miguel escorregar de sua mão. As mãos de Marcos se estendiam em vão, tentando segurar a esposa e o filho, mas a correnteza era mais forte do que qualquer ser humano poderia resistir. O momento seguinte foi um borrão de gritos, água e medo. A correnteza separou a família, levando Marta, Miguel e Beatriz para longe de Marcos, cujos gritos de dor se perderam no rugido da enchente. Sozinho, impotente e devastado, ele assistiu enquanto sua vida era arrastada pela força implacável da natureza, sem saber se algum dia os veria novamente. O que restou naquele momento foi um silêncio aterrador, um vazio que tomava conta dele, como se o mundo tivesse desmoronado em um piscar de olhos. O amor e a união que aquela família sempre teve se dissolveram diante dele, e tudo o que restava agora era a dor de uma perda indescritível. As ruas, que um dia pareciam apenas um caminho entre sua casa e o trabalho, agora eram um novo lar de Marcos. O homem que antes tinha uma família, um propósito e um abrigo, agora vagava pelas esquinas, invisível aos olhos apressados da cidade. A cada passo, o frio do asfalto parecia lhe lembrar do que havia perdido. As noites eram ainda mais cruéis, quando o silêncio caía sobre as ruas e as luzes da cidade brilhavam distantes, quase zombando de sua dor. O vento cortante e o estômago vazio o acompanhavam, mas nada o feria tanto quanto a saudade de Marta, Miguel e Beatriz. Ele dormia em papelões, escondido debaixo de marquises, onde o vento não alcançava tão ferozmente. A cada manhã, ele acordava com a mesma sensação de vazio, mas com uma fagulha de esperança que teimava em não apagar. Todos os dias, ele se levantava com a mesma pergunta que martelava sua mente desde o desastre: será que estão vivos? E mesmo sem resposta, essa incerteza era o que o fazia continuar. Ele não podia se permitir desistir. A pobreza tinha seu próprio peso, uma realidade brutal que Marcos nunca imaginou enfrentar. O rosto sujo, as roupas rasgadas e o olhar cansado, marcas de uma vida que ele nunca escolheria, mas que agora era sua única verdade. As mãos, que um dia acariciaram os rostos dos filhos e amaram a esposa, agora se estendiam em busca de trocados, enquanto as pessoas desviavam o olhar. Cada moeda que caía em sua palma representava mais um dia de luta, mais um dia em que ele não deixaria a esperança morrer. Mas as ruas não eram apenas um lugar de fome e cansaço. Elas também eram um cenário de desolação. Cada canto, cada praça, cada viaduto contava histórias de pessoas que, como ele, haviam perdido tudo. Em alguns, Marcos via a derrota estampada no rosto, a rendição ao destino. Mas ele, mesmo esmagado pela dor, carregava consigo uma determinação silenciosa, uma promessa não dita:
ele não desistiria. Não enquanto ainda houvesse um sopro de vida em seu peito, uma chance, mesmo que mínima, de reencontrar aqueles que amava. O tempo passava, os dias se arrastavam como se o mundo o estivesse testando, desafiando sua resistência. Mas Marcos continuava. E em meio ao caos, uma pequena chama de esperança continuava acesa dentro dele, um lembrete de que sua história ainda não havia terminado. A chuva caía outra vez, pesada e incessante, como se o céu quisesse repetir a tragédia que já tinha devastado Marcos. Ele, agora acostumado ao clima hostil, mantinha o olhar fixo no chão enquanto procurava abrigo embaixo de uma marquise. As gotas geladas escorriam por seu rosto, misturando-se com as lágrimas que ele não mais se permitia chorar. Era apenas mais um dia nas ruas, mais uma tempestade para suportar. No meio daquela desordem de água e lama, algo quebrou o ritmo da chuva, um soluço frágil, quase engolido pelo som do temporal. Marcos ergueu a cabeça, os olhos atentos. Entre as sombras e o cinza da cidade encharcada, ele viu uma pequena figura encolhida ao lado de uma árvore, tremendo de frio e medo. Uma menina. Ela estava completamente perdida, os braços abraçando os próprios joelhos enquanto o corpo tremia. Ele se aproximou com cautela, o coração disparado. Havia algo naqueles olhos que o transportou imediatamente para o pior dia de sua vida. A mesma tempestade, o mesmo desespero. Ele sabia exatamente o que aquela criança sentia. Ei, tudo bem, disse, sua voz suave, mas firme, tentando não assustá-la. O que aconteceu? Natália ergueu os olhos, cheios de lágrimas e pavor. Ela não devia ter mais de 7 anos, a idade que Beatriz teria se estivesse viva. O pensamento o golpeou com força, mas ele afastou a dor para focar naquela menina. Ela soluçou, a voz trêmula. Eu me perdi. Estávamos num piquenique, meus pais, eu não sei onde eles estão. A confusão nos olhos de Natália refletia o pânico que Marcos conhecia bem. Ele se agachou à sua altura, sentindo o coração apertar com a lembrança de Miguel e Beatriz. Ali, naquela criança perdida, ele viu o reflexo da sua própria dor, a mesma impotência que sentiu quando viu sua família ser levada pela correnteza. Marcos sabia que não podia salvar o passado, mas ali, diante dele, havia uma chance de fazer diferente. Ele segurou as pequenas mãos de Natália e olhou em seus olhos. Eu vou te ajudar. Vamos encontrar seus pais. A decisão foi instantânea, como um instinto antigo, quase paternal. Em meio à sua própria miséria, Marcos se recusava a deixar aquela menina enfrentar o mesmo abandono que ele havia vivido. Antes de continuarmos, compartilhe conosco a sua opinião nos comentários. O que você faria se perdesse tudo que tem em um grande desastre? Já aconteceu algo parecido? Como superou? Teve ajuda de alguém? Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. É muito importante para nós. O vento rugia pelas ruas como uma fera indomável, e a chuva castigava os dois enquanto caminhavam. Marcos segurava a pequena mão de Natália com firmeza, tentando protegê-la do frio que parecia penetrar até os ossos. A cidade, agora desfigurada pela tempestade, tornava-se um verdadeiro labirinto. Passos apressados, carros com faróis embaçados pela água, e eles, uma dupla improvável, lutando contra o destino. A cada esquina, o desespero os rondava, mas a determinação nos olhos de Marcos era inabalável. Está tudo bem? Ele perguntou, vendo o rosto da menina se contorcer de frio. Natália apenas assentiu, seus pequenos lábios roxos tremendo. Era uma criança corajosa, ele pensou, mas ainda assim, uma criança. A cada passo que davam, ele sabia que o tempo estava se esgotando. Eles tinham que encontrar os pais dela antes que a tempestade os separasse também. Os bairros começaram a mudar. A paisagem urbana e suja das ruas onde Marcos vivia deu lugar a casas elegantes, com jardins bem cuidados e muros altos. Aqui, o contraste era claro, riqueza e miséria lado a lado, como se fossem mundos completamente diferentes. As mansões se erguiam como fortalezas, protegidas da tempestade por seus muros, enquanto Marcos e Natália lutavam para manter os pés firmes no chão encharcado. Você se lembra de alguma coisa? Marcos perguntou,
apertando os olhos para ver através da chuva torrencial. Alguma rua, um sinal? Natália franziu o rosto, confusa, tentando se lembrar. Ela falou hesitante. Minha casa é grande, tem um portão preto, e um cachorro grande também. Marcos respirou fundo. Não era muito, mas era algo. Eles continuaram a jornada, suas roupas já pesando com a água que se acumulava. Em determinado momento, Natália parou de andar. Seus olhos se encheram de esperança quando ela apontou para uma mansão no topo da colina, cercada por uma alta cerca de ferro. É ali! Gritou ela, com a voz quase se perdendo na força da tempestade. Marcos olhou na direção indicada. A mansão era imponente, quase surreal em meio àquela tempestade. Com os braços de Natália mais apertados ao redor de sua mão, ele a guiou para o portão. Seus pés deslizavam na lama, mas ele não parava. Não agora. Ao chegarem à entrada, Marcos apertou o interfone, sentindo o coração bater descompassado. Ele não sabia se alguém os ouviria em meio ao caos da chuva, mas não havia outra escolha. De repente, a voz de um homem ecoou do outro lado, abafada, mas presente. Alô? Quem está aí? Eu encontrei sua filha, disse Marcos, quase sem fôlego, seu coração disparado com a esperança de que finalmente haviam chegado ao fim daquela jornada. O portão rangeu quando se abriu, revelando uma entrada majestosa cercada por árvores. A mansão à frente parecia quase irreal em sua grandiosidade, com luzes brilhando na escuridão da tempestade. Marcos sentiu o coração bater forte enquanto segurava a mão de Natália, guiando-a com cuidado pelos degraus que levavam até a entrada. Cada passo trazia uma mistura de alívio e incerteza. E então, antes que ele pudesse tocar na campainha, a porta se abriu com um estrondo. Clara, uma mulher de aparência elegante, com os olhos marcados pela preocupação, correu para fora. Seu rosto se iluminou ao ver Natália, e ela caiu de joelhos, abraçando a filha com uma força desesperada, como se temesse que, a qualquer momento, pudesse perdê-la novamente. Lágrimas misturavam-se à chuva enquanto mãe e filha se reencontravam em um abraço silencioso. Minha menina, Clara murmurava entre soluços, apertando Natália contra si, como se nunca mais fosse soltar. Gustavo apareceu logo atrás, o semblante carregado de tensão se dissolvendo em alívio ao ver sua filha em segurança. Seu olhar, no entanto, pousou em Marcos, encharcado, exausto, mas de pé, observando a cena com um misto de tristeza e saudade. Gustavo caminhou em direção a ele, estendendo a mão com firmeza. Eu não sei como te agradecer, disse Gustavo, a voz carregada de emoção. Você salvou minha filha. Não consigo imaginar o que teria acontecido se... Marcos, ainda segurando o peso da tempestade sobre os ombros, apenas balançou a cabeça. Eu só fiz o que qualquer um faria, respondeu ele, com a voz rouca. Não, Gustavo interrompeu. Nem todo mundo faria o que você fez. Você a protegeu, mesmo estando nessa situação. Isso não é comum. Clara, ainda abraçando Natália, levantou-se e se aproximou de Marcos, seus olhos cheios de gratidão. Ela olhou para o marido, como se já soubesse o que ele estava pensando. Por favor, entre. Vamos cuidar de você. Você salvou a coisa mais preciosa da nossa vida, disse ela, a voz suave mais determinada. Dentro da mansão, a chuva parecia um ruído distante. Marcos se sentia deslocado naquele ambiente de luxo, mas a generosidade e a gratidão nos olhos de Gustavo e Claro fizeram-se sentir acolhido. Após um banho quente e roupas secas, ele sentou-se diante do casal na sala, enquanto Natália brincava ao lado, finalmente segura. O silêncio que seguiu foi quebrado por Gustavo, que olhava fixamente para Marcos. Quero fazer mais do que apenas agradecer, disse Gustavo. Quero oferecer uma chance de recomeçar. Você disse que perdeu tudo. Bem, eu posso te dar uma oportunidade. Trabalhe na minha empresa. A partir de amanhã, você terá um emprego. Não um favor, mas uma chance de reconstruir sua vida, assim como você deu à minha filha uma segunda chance hoje. As palavras de Gustavo atingiram Marcos como um soco. Ele, que até pouco tempo estava sem nada, agora se via diante de uma oportunidade que jamais imaginaria.
A vida, que parecia ter tirado tudo dele, de repente lhe estendia uma mão. E, naquele momento, enquanto observava Natália brincar com um sorriso no rosto, Marcos sentiu algo que há muito havia perdido: esperança. Depois da generosa oferta de Gustavo, a realidade começou a mudar de forma lenta, mas segura para Marcos. Aquele encontro inesperado, aquela oportunidade de reerguer sua vida, não só o trouxe de volta à dignidade, como também reacendeu algo dentro dele, a esperança. Gustavo havia dado a Marcos uma nova chance, um emprego que ele jamais esperaria, mas a caminhada até uma vida estável ainda seria longa. No dia seguinte à proposta, Gustavo chamou Marcos para uma reunião rápida em seu escritório. Sentado em uma cadeira de couro, com um misto de ansiedade e gratidão, Marcos ouviu enquanto Gustavo lhe explicava os detalhes do trabalho. Seria algo simples no começo, auxiliar na logística da empresa, cuidar de pequenos detalhes que muitas vezes passavam despercebidos pelos outros. Gustavo não queria sobrecarregá-lo. Sabia que a adaptação seria necessária após tantos anos de provações. Ele ofereceu, além do salário justo, algo mais valioso naquele momento: ajuda para encontrar um lugar onde pudesse começar de novo. Gustavo conhecia bem a cidade e seus arredores. Sabia que Marcos precisava de um lugar pequeno, mas seguro, onde pudesse descansar a cabeça e recomeçar sua vida de forma modesta, mas digna. Eu tenho um conhecido que trabalha com imóveis, talvez ele possa te ajudar a encontrar algo bom e acessível, disse Gustavo, com um sorriso acolhedor. Para Marcos, aquelas palavras soavam como um resgate, uma corda estendida para tirá-lo do abismo. Com um contato em mãos, Marcos se dirigiu ao bairro indicado. Ao chegar, o corretor, um homem simples e compreensivo, o recebeu com simpatia. Entendeu logo de cara a situação de Marcos e fez questão de mostrar um apartamento que, embora fosse pequeno, estava em ótimas condições. É modesto, mas vai te dar o que você precisa agora, paz, disse o corretor enquanto abria a porta de madeira. O apartamento tinha uma sala aconchegante, um quarto pequeno e uma cozinha simples, mas tudo parecia exatamente o que Marcos precisava. Era mais do que um abrigo, era um ponto de partida. O aluguel cabia em seu orçamento, graças ao emprego oferecido por Gustavo. Com o contrato assinado e as chaves nas mãos, Marcos se permitiu sorrir pela primeira vez em muito tempo. Ele já não estava mais à mercê da sorte nas ruas, já não precisava dormir sob marquises ou buscar abrigo nas esquinas frias da cidade. Agora, ele tinha um lar, um espaço que, por menor que fosse, representava o início de sua reconstrução. Naquela noite, deitado em sua nova cama, sentiu o peso da vida se esvair um pouco. Não era uma mansão, longe disso, mas era um lugar onde ele podia fechar os olhos com a certeza de que o dia seguinte traria novas possibilidades. Para quem havia perdido tudo, aquele pequeno apartamento significava um novo mundo de esperança. O convite chegou como uma surpresa. Gustavo, com sua simpatia habitual, entregou a mensagem a Marcos durante uma conversa casual no escritório. Clara, eu gostaríamos muito que você viesse jantar conosco esta semana, disse ele com um sorriso sincero, como quem convida um velho amigo. Por mais que Marcos soubesse que aquilo era um gesto de gratidão, não conseguia evitar o nervosismo que crescia dentro dele. Ele era grato, sem dúvida, mas as memórias de sua antiga vida ainda o assombravam. A ideia de sentar à mesa com uma família tão perfeita, em uma mansão onde ele sentia que não pertencia, trouxe à tona sentimentos que ele lutava para enterrar. Na noite do jantar, ele hesitou antes de bater à porta. A imponente mansão, iluminada pela suave luz dourada que escapava pelas janelas, contrastava fortemente com o que ele estava acostumado. Usava as melhores roupas que tinha, simples, mas limpas, e enquanto esperava que alguém atendesse, seus pensamentos o traíam. Será que algum dia minha família estará sentada comigo assim? Miguel, Beatriz, Marta. A porta foi aberta por Clara, que o recebeu com um sorriso caloroso e convidou-o a entrar. O ambiente interno era acolhedor, mas luxuoso. A sala de jantar era decorada com um cuidado que revelava carinho em cada detalhe. Para Marcos, aquilo tudo parecia de outro mundo. Ele sentia uma mistura de gratidão e deslocamento. Durante o jantar, os risos de Natália enchiam a sala, mas, para Marcos, havia uma sombra que o acompanhava.
Ele observava Gustavo e Clara trocarem olhares carinhosos, a maneira como Clara cortava o pão para a filha e Gustavo arrumava um guardanapo no colo dela. Era uma imagem que antes teria sido sua, com sua própria família. Cada gesto de afeto fazia uma corda invisível apertar seu coração. Quando Clara perguntou sobre a vida de Marcos antes da enchente, o silêncio caiu sobre a mesa. Ele sabia que aquela pergunta viria eventualmente, mas estava longe de estar preparado para encará-la. Com a voz baixa, ele contou o mínimo, a vida simples que tinha, a alegria que sentia em voltar para casa e ver sua esposa e filhos. Mas ao chegar na parte da tragédia, sua voz falhou. O que ele podia dizer? Que ainda não sabia se sua família estava viva ou morta. Os olhos de Clara encheram-se de empatia. Gustavo colocou uma mão firme, porém gentil, sobre o ombro de Marcos. Sei que deve ser difícil falar sobre isso, ele disse, em um tom que não pedia respostas, mas oferecia apoio. Mas o que você fez por Natália já diz muito sobre o homem que você é. E, pela primeira vez naquela noite, Marcos sorriu de verdade. Não por causa das palavras, mas porque, de alguma forma, ele começava a entender que a dor de seu passado não diminuía o valor de quem ele era agora. Marcos ainda carregava um vazio imenso, mas sentia que, de alguma maneira, havia encontrado algo naquela mesa, a possibilidade de, um dia, reencontrar a paz. Enquanto o jantar avançava, a conversa seguia leve, mas Marcos estava preso em um turbilhão de emoções. Sua mente vagava entre a gratidão pelo que havia conquistado e a dor incessante da incerteza sobre o destino de sua família. Clara falava algo sobre as flores do jardim, que floresciam mesmo com as chuvas intensas daquela semana, quando, de repente, algo captou sua atenção. Do lado de fora, um som, um riso, familiar. Por um momento, ele achou que era apenas a sua mente pregando peças. Mas o riso ecoou de novo, mais alto dessa vez, misturado a vozes alegres. Com o coração acelerado, ele se levantou da mesa, sem sequer perceber que os outros o observavam. Gustavo e Clara trocaram olhares curiosos, mas ninguém o interrompeu enquanto ele seguia em direção à porta que levava ao jardim. Os sons se tornavam mais nítidos a cada passo que ele dava. Ao abrir a porta, o ar fresco da noite o envolveu, mas ele mal notou. Seus olhos estavam fixos na cena que se desenrolava à sua frente. Entre as flores iluminadas pela suave luz do jardim, duas crianças corriam, rindo, suas risadas tão puras e cheias de vida que rasgavam o silêncio da noite. Seu coração parou. Aqueles rostos, aqueles risos. Miguel. Beatriz. Seus filhos. Marcos congelou. Por um instante, seu corpo inteiro se recusou a acreditar no que seus olhos viam. As lágrimas brotaram sem controle, sua garganta se apertou. Ele avançou lentamente, como se temesse que, a qualquer momento, aquela visão desvanecesse como uma miragem. Mas não desapareceu. Miguel e Beatriz estavam ali, rindo e brincando, sem qualquer ideia de que seus passos os haviam levado para o centro do universo de seu pai. Miguel. Beatriz. Ele sussurrou os nomes deles, a voz quebrada pela emoção. As crianças pararam e se voltaram para ele, e seus olhos se encontraram. Por um segundo, o mundo parou. E então, com gritos de alegria, correram em sua direção. Marcos caiu de joelhos no chão, os braços abertos, enquanto seus filhos se jogavam contra ele, envolvendo-o em um abraço apertado e cheio de saudade. Ele o segurou com toda a força que tinha, como se tivesse medo de que o mundo pudesse tirá-los de novo. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas eram lágrimas de uma felicidade esmagadora, quase dolorosa. Eu pensei que tinha perdido vocês, ele sussurrou, a voz falhando enquanto acariciava o rosto de cada um, certificando-se de que eram reais. O choque ainda reverberava em sua mente, mas, naquele momento, nada importava além do fato de que seus filhos estavam ali, vivos, diante dele. Não havia como explicar o que sentia, era como se, depois de tanto tempo à deriva, ele finalmente tivesse encontrado o caminho de volta para casa. Enquanto Marcos ainda abraçava Miguel e Beatriz, um silêncio profundo pairava no jardim, interrompido apenas pelos sons suaves da noite. Clara e Gustavo se aproximaram, seus rostos sérios e cheios de compaixão.
Com um olhar que transbordava uma mistura de tristeza e alívio, Clara começou a falar, sua voz suave e cheia de emoção. Marcos, há algo que precisamos lhe contar. Ela olhou para Gustavo, que assentiu, confirmando que era o momento certo. Na noite da enchente, nós encontramos Miguel e Beatriz enquanto eles estavam sozinhos, assustados e completamente perdidos. Marcos, ainda abraçando seus filhos, ergueu a cabeça, o coração palpitando com uma mistura de medo e esperança. Ele sentia que estava prestes a ouvir uma verdade que mudaria tudo. Gustavo continuou, sua voz carregada com um peso de muitos meses de espera. Nós os resgatamos da água, e, àquela altura, já estávamos convencidos de que não havia mais esperança para vocês. A enchente havia destruído tudo ao redor, e as notícias sobre as perdas foram devastadoras. Não conseguimos encontrar ninguém mais naquela noite, Clara acrescentou, sua voz embargada. Foi uma tentativa em vão procurar por seus nomes, pelas pessoas que poderiam ser sua família. Com o passar do tempo, fomos obrigados a acreditar que vocês haviam sido levados pela correnteza, e, apesar de nossas buscas incessantes, não conseguimos descobrir o que havia acontecido com você. Marcos olhou para Clara e Gustavo, a compreensão lentamente se infiltrando em sua mente aturdida. Ele sentia um turbilhão de emoções, dor, alívio, gratidão. Vocês tentaram encontrar a minha família mesmo sabendo que a situação era quase impossível? Ele perguntou, a voz tremendo. Sim, Marcos, Gustavo respondeu, o olhar firme. Nunca desistimos de procurar, porque sentíamos que havia algo especial nas crianças que resgatamos. Quando ouvimos sobre a tragédia e as notícias de que alguém estava procurando por uma família perdida, tentamos de tudo. Mas, como a tragédia foi tão grande e a busca tão dispersa, nunca conseguimos encontrar você. O peso dessas palavras caiu sobre Marcos como uma onda poderosa. A dor de não saber o que aconteceu com sua família estava finalmente se transformando em um tipo de paz. Ele olhou para Miguel e Beatriz, seus rostos agora iluminados por um sorriso tranquilo. Eu não sabia que vocês haviam sido salvos. Eu achei que tudo estava perdido, ele murmurou, a voz cheia de gratidão. Clara estendeu a mão e segurou a dele. Sabemos o quanto isso deve ser difícil para você, mas ficamos felizes por termos podido proteger seus filhos e mantê-los a salvo. Não queríamos que você descobrisse assim, mas achamos que era importante que soubesse a verdade. Marcos olhou para seus filhos, com os olhos brilhando de lágrimas. A realidade de que eles haviam sido salvos e acolhidos, mesmo em meio à tragédia, era uma luz no fim do túnel de sua dor. Ele sabia que, apesar das dificuldades, havia encontrado um novo começo, não apenas para ele, mas para sua família, que havia se reunido novamente graças à bondade e ao esforço daqueles que nunca desistiram. A noite continuava calma no jardim, mas o peso das palavras e das revelações parecia pairar sobre todos como uma nuvem de incerteza e esperança. Gustavo e Clara, com a sinceridade no olhar, ofereceram a Marcos uma proposta que poderia parecer um sonho para qualquer um, a oportunidade de se mudar para a mansão deles. O lugar era imenso, cheio de conforto e segurança, uma promessa de uma nova vida sem as cicatrizes da tragédia que havia marcado suas vidas. Enquanto os três, Marcos, Miguel e Beatriz, estavam reunidos, a oferta de Clara e Gustavo foi apresentada com gentileza, um gesto que visava proporcionar uma vida melhor e mais estável para eles. Clara, com um sorriso afetuoso, disse, Marcos, gostaríamos que você e seus filhos viessem morar conosco, na mansão. Temos espaço de sobra, e queremos que vocês se sintam em casa, que possam começar uma nova vida sem as preocupações do passado. Gustavo apoiou as palavras da esposa com um olhar compreensivo, tentando captar a magnitude da oferta. Vocês passaram por tanto. Queremos que tenham um novo começo, um lugar onde possam reconstruir suas vidas sem as amarras das dificuldades que enfrentaram. Marcos ouviu a oferta com um misto de gratidão e uma pontada de confusão. Ele olhou para Miguel e Beatriz, vendo a esperança brilhando em seus olhos, e por um momento, imaginou a vida na mansão, a segurança, o conforto, e a promessa de uma vida sem preocupações. Mas, enquanto as palavras de Gustavo e Clara ressoavam em sua mente, Marcos sentiu uma decisão se formar dentro dele, algo que vinha de uma compreensão profunda e pessoal. Com um suspiro profundo,
Marcos levantou-se, ainda segurando a mão de Miguel, e olhou para Clara e Gustavo. Eu realmente aprecio a oferta, e sou eternamente grato por tudo que fizeram por nós. Mas a verdade é que eu e meus filhos precisamos de algo diferente. Precisamos de um espaço que nós mesmos possamos construir. Um lugar onde possamos sentir que nosso esforço e sacrifício são valorizados, onde possamos realmente reconstruir nossas vidas com dignidade. Ele fez uma pausa, suas palavras carregadas de uma determinação serena. Preferimos permanecer em nosso apartamento. É simples e modesto, mas é nosso. E cada passo que damos para melhorar nossa situação será um reflexo do nosso próprio esforço. Isso é o que nos dará força, o que nos permitirá valorizar cada conquista. O silêncio que se seguiu foi carregado de respeito e compreensão. Gustavo e Clara trocaram olhares, um misto de admiração e aceitação brilhando em seus rostos. Clara se aproximou, passando a mão no ombro de Marcos, como se reconhecesse a coragem e a integridade de sua decisão. Entendemos, Marcos. E respeitamos sua escolha. Estamos aqui para apoiar vocês de qualquer maneira que precisarem. Marcos sorriu, um sorriso que era ao mesmo tempo grato e resoluto. Agradeço de coração. Vamos trabalhar para construir nossa vida da melhor forma possível. E saber que vocês estiveram conosco durante esse processo já significa muito para nós. Com essas palavras, o grupo se abraçou em um gesto de apoio e compreensão. O caminho adiante não seria fácil, mas para Marcos e seus filhos, a decisão de permanecer no apartamento representava uma jornada de autoafirmação e reconstrução. Era o início de um novo capítulo, forjado pela dignidade e pelo esforço, e com o apoio de amigos que haviam se tornado parte importante de sua história. A luz da manhã começava a entrar pelas janelas do apartamento simples de Marcos, lançando um brilho suave sobre o ambiente modesto. Embora o espaço fosse pequeno e as paredes carecessem de decoração extravagante, havia uma sensação palpável de renovação e esperança que preenchia o ar. Marcos, Miguel e Beatriz estavam começando a se ajustar à nova realidade, e cada dia era uma nova oportunidade de enfrentar desafios e construir algo a partir das cinzas do passado. Os móveis eram antigos, mas cuidadosamente arrumados. Marcos, com suas mãos calejadas pela luta diária, havia transformado o apartamento em um lar com muito esforço e dedicação. Miguel e Beatriz ajudavam sempre que podiam, suas risadas e conversas animadas preenchendo os cômodos com uma vitalidade que contrastava com a perda e o desamparo que haviam conhecido. A ausência de Marta era um vazio constante no coração de Marcos, um lembrete silencioso da tragédia que havia separado sua família. Ele falava pouco sobre ela, mas a dor da perda de sua esposa ainda estava presente, em cada canto do apartamento e nas conversas noturnas que compartilhava com os filhos. Contudo, Marcos sabia que a memória de Marta era um combustível para sua determinação de criar um futuro melhor para seus filhos. Ele frequentemente olhava para uma foto antiga dela, com um sorriso sereno, e sentia a presença dela, como se ela estivesse lá, torcendo por eles. O dia começava cedo para a família. Marcos se dirigia ao trabalho com uma determinação renovada, seu papel na empresa de Gustavo oferecendo uma nova perspectiva sobre o futuro. A responsabilidade de garantir um sustento para seus filhos era um desafio que aceitava com afinco, sabendo que cada esforço o aproximava mais de um dia em que pudesse oferecer a Miguel e Beatriz uma vida digna e estável. Enquanto isso, Miguel e Beatriz adaptavam-se à nova rotina, ajudando a manter o apartamento em ordem e estudando com empenho. Eles encontraram conforto na rotina, na escola, e nas pequenas alegrias que o cotidiano proporcionava. Cada progresso, cada pequena conquista, era celebrado com entusiasmo e orgulho, reforçando o vínculo familiar que havia se tornado mais forte e mais unido. À noite, quando a escuridão envolvia o apartamento, Marcos e os filhos se reuniam para uma refeição simples, mas cheia de significado. As conversas eram animadas e repletas de sonhos para o futuro, e, por mais modesto que fosse o jantar, o calor da família e a esperança de dias melhores enchiam o espaço com uma sensação de plenitude. Marcos frequentemente olhava para os filhos enquanto conversavam, sentindo uma onda de gratidão e amor. Ele sabia que a ausência de Marta era uma dor que nunca seria completamente superada, mas também entendia que a luta, a dedicação e o amor que compartilhava com Miguel e Beatriz eram a base sólida sobre a qual reconstruiriam suas vidas.
A vida no apartamento era um reflexo da resiliência e da esperança que Marcos e seus filhos carregavam. Cada dia trazia seus próprios desafios, mas também suas próprias vitórias. E, enquanto a ausência de Marta permanecia um lembrete constante da dor que haviam passado, a força do vínculo familiar e a determinação de construir um futuro melhor iluminavam o caminho diante deles. Juntos, eles estavam criando um novo começo, um dia de cada vez, encontrando alegria e propósito nas pequenas vitórias que, somadas, formavam a base de uma nova e promissora vida. Marcos se sentou na varanda do pequeno apartamento, observando o pôr do sol que tingia o céu com tons de laranja e rosa. Era uma vista modesta, mas para ele, carregava um significado profundo. A cidade lá embaixo parecia tranquila, uma paz distante da turbulência que ele havia enfrentado. Em seus momentos de solidão, Marcos gostava de contemplar esse cenário, refletindo sobre a incrível jornada que havia vivido e as lições que tinha aprendido. Cada dia no apartamento era uma prova de sua resiliência e de sua capacidade de recomeçar. O caminho que o trouxe até aqui estava repleto de desafios, desde a tragédia da enchente até a luta pela sobrevivência nas ruas. Mas, ao olhar para os rostos de Miguel e Beatriz, Marcos encontrava uma fonte constante de esperança e motivação. Eles eram a razão de ele ter continuado lutando, mesmo quando parecia que tudo estava perdido. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, Marcos pensava na generosidade de Gustavo e Clara, que haviam estendido a mão em um momento de necessidade desesperadora. Ele se lembrava do choque ao encontrar seus filhos e do alívio indescritível que sentiu ao saber que estavam a salvo. Essa experiência o ensinou que, mesmo nos momentos mais sombrios, a bondade de estranhos e a esperança podem realmente transformar vidas. Marcos refletia sobre as conversas à mesa, sobre as noites tranquilas em que a presença de seus filhos e o calor da pequena casa lhes ofereciam um abrigo emocional que superava qualquer luxo material. Ele sabia que, embora a ausência de Marta fosse uma dor constante, o amor e a união que compartilhava com Miguel e Beatriz davam um novo sentido à sua vida. Era como se cada dia fosse uma nova página de um livro que ele estava escrevendo com a ajuda daqueles que amava e aqueles que o ajudaram a se reerguer. Ele pensava nas lições que havia aprendido, que a verdadeira força não vem da ausência de dificuldades, mas da capacidade de enfrentá-las com coragem e esperança. Marcos compreendia agora que o amor e a bondade são poderosos motores de mudança, capazes de iluminar até mesmo os caminhos mais escuros. A jornada que começou com uma tragédia e uma perda irreparável havia se transformado em uma celebração da vida e da capacidade humana de recomeçar. Com um suspiro de gratidão, Marcos olhou para o céu estrelado, cada estrela parecendo brilhar com uma promessa de futuro. A história de sua vida, marcada pela dor e pela superação, agora era um testemunho do poder do amor e da resiliência. Ele sabia que, apesar das adversidades que enfrentou, a verdadeira riqueza estava nas lições que aprendeu e nas pessoas que encontrou ao longo do caminho. À medida que a noite caía e as luzes da cidade começavam a acender, Marcos sentiu um profundo senso de paz. Sua história era uma prova de que, mesmo quando tudo parece perdido, sempre há espaço para a esperança e a renovação. Ele estava pronto para enfrentar o futuro, carregando consigo a certeza de que a bondade e o amor sempre têm o poder de transformar vidas, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Na sua opinião, como Marcos encontrou a força necessária para seguir em frente, quando tudo parecia perdido? Se fosse você, como reagiria se reencontrasse entes queridos que achou que nunca mais veria novamente? Que lição podemos tirar dessa história? Compartilhe sua opinião conosco nos comentários. Ela é muito importante para nós. Obrigado por fazer parte da história desse canal e não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar com seus amigos e parentes essa incrível história.